Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10, do versículo 2 ao versículo 12. Aproximando-se os fariseus, perguntaram-lhe para o tentarem: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Ele respondeu-lhes: que vos mandou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu escrever líbelo de divórcio e separar-se dela. Em Deuteronômio 24:1, Jesus disse-lhes: por causa da dureza do vosso coração é que ele vos deu essa lei. Porém, no princípio da criação, Deus fê-los homem e mulher. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se juntará à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Está lá em Gênesis 2:24. Assim, não mais são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus juntou. Em casa, os seus discípulos interrogaram novamente sobre o mesmo assunto. Ele disse-lhes: qualquer que repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar seu marido e se casar com outro, comete adultério. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje o Senhor vem nos trazer um direcionamento para as famílias, onde que a família é um projeto de Deus, como nós vemos que no início da criação, como na primeira leitura de hoje, em Gênesis 2, do 18 ao 24, o Senhor disse que não era bom que o homem estivesse só. Ele fez todas as coisas e dizia tudo que ele fez, ele falava assim que ele via que era bom, mas ele viu algo que não era bom, que o homem estivesse só. E naquele momento ele dá um profundo sono no homem, tira da costela do homem, ele ali tira e lhe dá um auxiliar adequado. E, queridos irmãos, naquele momento o homem se acorda do sono e diz: agora sim, Senhor, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E ali Deus diz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Queridos irmãos, e diz ali a palavra que eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Por quê? Porque eles ainda tinham a inocência, a pureza. Eles não tinham o pecado. Então, o que aconteceu com a humanidade? O Satanás, ele veio e colocou a divisão. Já começou ali no paraíso. Foi a serpente, Senhor, que me falou que se eu comesse dessa maçã eu seria como Deus. Então, queridos irmãos, ali começou já, foi a mulher que o Senhor me colocou. Sabe, a divisão, o pecado, ele traz essas consequências que a gente possa entender. Mas o próprio Deus, ele fez esse projeto, a família é para ele, para Deus, é um projeto de Deus para que nós nos unamos nessa família de Deus. E de que forma? Jesus veio, o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, nos ensina a plenitude do amor. Todas as leis, os mandamentos, os profetas se resumem em Jesus. Ele veio trazer a plenitude e ele dá um direcionamento. Porém, os fariseus aqui nesse evangelho questionam, não aceitando. Moisés falou que tinha que dar carta de divórcio. E ele diz uma coisa importante: é a dureza do coração de vocês que fazia isso. E ontem nós na Santa Missa, justamente isso foi citado pelo nosso padre Robin, onde que ele falou assim que a dureza do coração, o que é a dureza do coração? É as situações do pecado, é o adultério, hoje você vê tantas coisas, as pessoas colocam o seu refúgio nas drogas, no álcool. Vamos supor, você tem uma desavença dentro da tua casa, ao invés de você buscar Deus e trazer uma correção, aceitar a correção, buscar ali uma forma correta de agir, nós buscamos aonde? Naquela pessoa que vai te levar para outro caminho, naquele irmão que não está nem aí para as coisas de Deus. Não, nós temos que encher a cara e que se perca tudo. Então, irmãos, é esse o mover. Quando você busca dentro da igreja os ensinamentos de Jesus, ele vai te dizer: não, tem que haver o perdão, tem que ter a reconciliação, tem que ter o diálogo, tem que ter esse momento de família. E o que é o momento de família? É a convivência com amor. A convivência com amor é entrega, é sofrimento. Por quê? Por causa do pecado. Querido irmão, Jesus nos apresenta a segunda leitura, fala uma palavra. Se você for olhar humanamente, você vai falar: como assim que eu tenho que passar pelo sofrimento? Jesus diz ali
ele fala assim, que era necessário que ele passasse pelo sofrimento para vencer o pecado. Irmão, presta atenção, quando você é corrigido, não dói o coração, não dá aquela dor, aquele sofrimento de uma correção. Que nem vamos supor, talvez a pessoa que esteja ouvindo agora fale assim, mas você não sabe o que eu passei no meu casamento, eu sofri, hoje eu estou separado, hoje eu estou... Querido irmão, a gente não está falando hoje a tua realidade hoje, mas aquele que pôde prevenir para não separar, ele passou por um sofrimento, por uma dor, e com Deus ele conseguiu vencer, porque Jesus veio para nos ensinar a vencer. De que forma? Ele disse ali, não separe o que Deus uniu. Então o que Deus uniu, o matrimônio dentro da igreja católica é um sacramento. Então o que Deus une, o homem não pode separar. E aí, queridos irmãos, nós vamos entender o verdadeiro sentido do casamento. Não é um casamento, como diz o Padre Nico, né? Não é casamento, casamento é no civil. Mas matrimônio é um sacramento dentro da igreja católica, estipulado pelo Senhor Jesus. E de que forma? Eu tenho que enfrentar esse sofrimento, como Jesus enfrentou, vencendo o pecado. Mas isso é a dureza do coração. É quando você não consegue compreender que você está vivendo um sofrimento, do adultério, de um vício, de uma coisa que está destruindo o teu casamento. Você tem que enfrentar ele. Você tem que enfrentar de que forma? Me unir a Jesus. Se você não se unir a Deus, meu irmão, você vai ser um derrotado. Satanás pensou que tinha vencido Jesus na cruz. Quando ele vê que Jesus vence o pecado ali, ele entra em desespero, porque ele queria que todo mundo fosse para o inferno com ele. De que jeito? Divide a tua casa. Satanás veio para roubar, matar e dividir. Então ele quer divisão. Assim é dentro da igreja. Assim é onde que tiver a plenitude do amor. Satanás não gosta que haja o perdão. Satanás não gosta que haja reconciliação. Ele vai colocar coisas para você parecendo coisas lindas, né? Você tem que viver a vida, você tem que curtir a tua vida. Você vai curtir a vida até quando? Irmão, eu prefiro falar um negócio para você. Eu prefiro sofrer e sentir a dor do sofrimento e reconciliar e perdoar. Não é fácil. Não é fácil. Já digo para mim, para você, vamos ser verdadeiro. Quem passa por isso sabe a dor que é de uma traição, sabe a dor que é de uma situação difícil. Você sabe disso, mas aquele que está ali passando, se ele conseguir vencer, se ele conseguir perdoar, se ele conseguir recomeçar, ela, né? Irmão, é uma vitória tão grande que ali Satanás não coloca mais o dedo. Porque ali ele venceu com Jesus. E ali a casa dele está sob a autoridade de Deus e ele já passou para aquela situação. O que eu vejo assim, pessoas repetindo a mesma situação, né? Casa separa, casa separa, casa separa. Então o problema, irmão, não está na unidade com aquela pessoa que Deus te colocou. Está no pecado. O pecado, eu estou aceitando o pecado dentro da minha vida. E eu vou continuar aceitando o pecado até quando? E aí diz na segunda leitura assim. Eu li um pouquinho antes, né? Fala sobre o amor, que é aceitar o sofrimento. Que é isso que eu acabei de dizer. Aceitar, enfrentar e vencer. Um pouquinho antes diz assim, no capítulo 2, versículo 1 em Hebreus: portanto é necessário guardar mais cuidadosamente as coisas que temos ouvido, para não andarmos sem rumo. Então, a pessoa sem rumo é aquela pessoa que está vivendo com o sofrimento, vivendo com o pecado, a convivência, as suas consequências, mas ela fica sem rumo, fica perdida. O que eu vou fazer? Irmão, Deus te dá um rumo. Que Deus uniu, o homem não separe, reconcilia, perdoa, recomeça. Como disse Jesus para Nicodemos, tem que nascer de novo, no Espírito Santo, com a força divina, recomeçar, reconciliar, porque as coisas desse mundo são passageiras, irmãos. São aperitivos, são alegrias passageiras. Então, diante de um sofrimento e uma obediência filial, hoje o nosso lecto divino vai nos levar a refletir assim: uma só carne, o verdadeiro amor, a plenitude, nos orienta e nos direciona e nos liberta da dureza do coração. Querido irmão, qual que é a dureza do seu coração hoje que tem atrapalhado a sua casa, a sua família, um direcionamento? Será que não está faltando algo em especial na tua vida? Eu coloquei assim: eu estou aceitando a Deus? Ou eu estou aceitando o mundo dentro da minha família? Eu estou aceitando tudo que empurra a goela abaixo para mim do mundo? Tudo. Ou eu estou aceitando a Deus, eu busco a correção, eu busco me reconciliar.
Sabe, irmãos, diante de todo esse mover do sofrimento que o pecado traz dentro das famílias e do sofrimento que nós temos que enfrentar e vencê-los, nós temos que nos unir a Deus. Se você está passando, irmão, por alguma situação, coloca a mão no teu coração. O que tem endurecido o teu coração? O que tem feito a tua família recair, cair no pecado? Hoje é o dia de nós refletirmos e olharmos o que está acontecendo de errado. É o diálogo que está faltando, é o celular que está tirando a conversa, é as bebidas que está trazendo desavença, é o que eu estou assistindo, é pornografia, é orgias, é adultério, é o que eu tenho vivido de errado. O que está trazendo para mim a dureza e tirando a convivência familiar, tirando a existência do amor dentro da minha casa? É um engano que Satanás coloca que o sexo é o amor. Sexo não é amor, querido. Não é amor, querido. O sexo é prazer. É um prazer diante do casamento que Deus dá para o homem e para a mulher para a procriação, multiplicar. É o êxtase do romance, do amor. Quando, se não tiver o sexo, mas prevalecer o amor, é o que vai ter no céu. Nós vamos viver o verdadeiro sentido do amor. E o que é o verdadeiro sentido do amor? Eu não consigo ficar longe de você. Eu vou lutar. Nós vamos vencer. Porque, irmão, quando você briga, discute, separa, e você volta e vem aquela pessoa e fala assim, larga esse traste, larga essa mulher, larga esse homem, e você fala, eu não consigo ficar sem ele. E você volta, e você reza, e você faz quaresma, e você luta, e você reluta, e está ali, Deus coloca a mão, e aí retorna, na humildade, verdadeiro amor. Como diz o padre Fábio de Mello, tira o meu pai para fora, coloca ele de novo quando ele ficar velhinho. Mas você nunca largou ele. Esse é o verdadeiro sentido do amor. Então, querido irmão, que a gente receba essa força divina e que a gente tira toda a dureza do coração. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Força, irmão, força, irmã. Se o teu casamento, a tua situação familiar está difícil, educação dos filhos, qualquer for, enfrenta o sofrimento oferecendo a Jesus. Com Ele, Senhor, me ajuda a vencer essa situação. Não desista, não abaixa a cabeça, levanta a tua cabeça, pega a tua cruz, como fez Jesus, Ele precisou de ajuda. Busque Jesus, irmão, busque Jesus, irmã, para que a tua casa, a tua família seja restaurada e recomece. Recomece. Confissão, casamento, unidade, matrimônio, na igreja, confissão, convivência com o verdadeiro sentido do amor dentro do nosso coração. Que Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe. Reza um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Que Deus ilumine cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado